Olá, minhas abençoadas, está começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Meninas, por aqui está tudo bem, graças a Deus, e por aí eu espero que esteja tudo bem. Se não tiver, tenha plena certeza que irá ficar, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém, meninas? Meninas, no vídeo de hoje eu vim bater um papinho com vocês, explicar tudo o que aconteceu, né? Eu até pensei em nem gravar esse vídeo, mas eu quero deixar registrado aqui, porque eu tenho certeza e sei no que Deus irá fazer na minha vida, na vida da minha família. Então eu quero deixar registrado aqui tudo o que aconteceu. Eu vou estar contando para vocês como que foi a perda, o que aconteceu, tudo certinho, que eu não consegui explicar na época, né? Dia 9, agora fazem 2 meses, e eu quero gravar esse vídeo aqui explicando para vocês tudo o que aconteceu e alertando também alguma tentante aí que me segue aí no canal, para você ficar atento a alguns sinais que às vezes o nosso corpo dá, o nosso organismo dá e a gente não percebe. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, bora pro vídeo, menino. Bom, meninas, como vocês sabem, eu já estava nas tentativas, já tinha 1 ano e 1 mês, né? Eu vou até deixar linkadinho aqui para vocês o link do meu testemunho do Thomas, né? Eu tenho um filho de 5 aninhos e nas tentativas do Thomas eu demorei 3 anos para engravidar. Aí nessas tentativas agora foi 1 ano e 1 mês eu consegui meu terceiro, na verdade, positivo, porque eu já tive um aborto espontâneo antes do Thomas. Pois bem, eu tinha uma endo para fazer, que seria a minha segunda endo, no caso, né? Que a primeira eu fiz, eu tava com 5 semanas e 1 dia. Só deu pra ver o saco gestacional, não deu pra ver o embrião. E o médico me falou que com 5 semanas não dava pra ver, né, o embrião, nem ouvir o coração, nada disso. Que era pra mim voltar a partir das 7 semanas, né? Com 2 semanas. Eu voltei no meu médico, né? E ele me orientou, os cachorros latindo. E ele me orientou que eu voltasse. Então, meninos, voltando, ele me orientou que eu voltasse. Voltei no meu ginecologista, ele me orientou que ao invés de eu voltar com 2 semanas, eu voltasse com 3. Porque a data da minha última menstruação não estava batendo com a data da ultrassom. Então ele falou, para você não acontecer de você chegar lá e ainda não dá pra ver porque tá muito cedo, volta daqui 3 semanas. Só que 3 semanas dava final de dezembro, lá pro dia 23, 24 de dezembro. Então foi praticamente impossível eu conseguir uma data para poder estar fazendo essa endo. Eu consegui marcar essa endo para a 2ª semana de janeiro. Ou seja, na 2ª semana de janeiro eu já estaria com 10 semanas de gestações. 10 semanas. E foi quando eu tive baque. Eu não senti nada, meninas. Eu não senti absolutamente nada. Eu não tive... Até quando eu dei a notícia para minha família, né? Minha mãe achou que eu tinha passado mal, que tinha acontecido alguma coisa. Eu não tive sangramento. Eu não tive nada, absolutamente nada. Eu só sentia no meu coração algo estranho. Eu sentia isso... não vou negar, eu sentia no meu coração que algo não estava bem, que algo não estava estranho, mas eu acreditava na minha fé acima de tudo, sabe? Eu sabia que Deus estava no controle de tudo, que Ele estava cuidando de tudo e que seria feita a vontade dEle, mas no meu coração eu sentia que algo não estava bem. Mas o que, antes de eu entrar no assunto da perda, eu queria deixar para vocês aqui, você que está tentando engravidar ou que já engravidou, eu não entendia muito bem quando os médicos falavam pra gente a respeito de guarda, espera os 3 primeiros meses e conta pra família. Muitas das vezes quando eu via isso das pessoas, eu achava assim, isso é bobeira, isso é bobagem. Se Deus determinou que vai acontecer, vai acontecer. E gente, eu vou falar pra vocês, eu tive experiência muito grande nessa minha gestação. Por quê? Eu fui entender o que os médicos falam a respeito disso. O médico, quando ele te fala isso, ele não está falando a respeito do espiritual, não. Sabe por quê? Deus é o dono da vida. É Ele quem dá e é Ele quem tira. Ninguém tem esse poder além dele.
Se Deus falar que vai dar, que vai acontecer, não tem ninguém que impeça. Não tem nada que impeça. Não tem maldição. Não tem, palavra contrária que a pessoa jogou sobre a sua vida. Não importa. A pessoa pode fazer o que ela quiser na terra. Se Deus falou que você vai gerar e que você vai ter essa criança saudável, bem com saúde, nada pode impedir. Escuta bem o que eu estou dizendo para você. Nada pode impedir. Se Deus falou, está falado. Mas os médicos, eles estão te alertando a respeito de você gestante. Por quê? O que aconteceu comigo nessa gestação? Eu ouvi muita coisa. Muita coisa. Porque logo quando eu descobri, pra mim eu não esperava diante de Deus, eu não esperava que eu fosse estar grávida. Então eu saí contando pra todo mundo, família, amigos, irmãos do meu ministério, eu saí contando pra todo mundo. E o que aconteceu? Eu comecei a saber por pessoas do que as pessoas estavam me desejando, sabe? E eram pessoas do meu próprio sangue. Do meu próprio sangue não, na verdade eram pessoas, posso dizer da minha família, né? Do meu convívio, sangue do meu esposo, sabe? Então, o que aconteceu? Isso acabou mexendo comigo. Por quê? Quando você está gestante, os seus hormônios estão se movimentando ali, tem toda aquela coisa do nosso corpo, do nosso organismo. Eu estava assim muito frágil, tudo eu chorava demais, sem paciência nenhuma com nada, com ninguém. Então eu ouvi aquilo que estavam dizendo ao meu respeito, que estavam desejando a morte do meu filho, que estavam desejando que eu perdesse a criança. Então aquilo acabou afetando demais o meu psicológico, sabe? Ao ponto de eu me desesperar, sabe? Mas os médicos eles estão falando isso principalmente por causa disso, para você gestante se resguardar, sabe? Porque o nosso emocional ele fica muito sensível. Qualquer coisa você guarda demais. Qualquer coisa você leva pra si demais, sabe? Tudo fica muito frágil dentro da gente. E você tá gerando uma vida. Se tem uma coisa, eu aprendi muito isso nessa gestação. Se tem uma coisa que uma gestante ela precisa, é de paz, tranquilidade, porque você está gerando uma vida. E você precisa dessa paz para você gerar essa vida. E infelizmente eu não estava em paz. Dentro da minha casa, graças a Deus, eu estava sendo muito bem cuidado pelo meu esposo, pelo meu filho. Eles estavam até chatos comigo, mas na minha mente eu não estava em paz, porque eu ficava sabendo dessas coisas, isso mexia demais com o meu psicológico, sabe? Isso me abatia demais, isso me deixava muito triste, angustiada, sabe? Porque a gente é ser humano e você acaba se abatendo, ficava pensando, nossa, essa pessoa, ela é sangue do meu esposo, como ela pode estar me desejando isso, como ela pode estar desejando isso? E eu não conseguia compreender aquilo, mas era o meu emocional, era o estado que eu estava vivendo ali no momento. Porque se fosse hoje, a Carla de hoje em dia, não me atinge, não me ataca, glória a Deus e aleluia. Vou orar pela vida dessa pessoa, que ela realmente tenha Deus dentro de si, porque é uma pessoa que deseja o mal para uma criança dentro do ventre, ela está precisando urgentemente de Deus, ela está precisando urgentemente de um socorro do Senhor, porque não tem condições de você desejar o mal para uma vida que está se formando ainda, sabe? Se uma pessoa que tem Deus não tem condições de desejar o mal para alguém que está de pé, alguém vivo, alguém já com a estrutura, sabe? Imagine para um ser inocente, sabe? Que não tem consciência do pecado. Então isso acaba mexendo muito com o meu psicológico. Então um recado que eu tenho para dar para você, minha amiga tentante, quando você descobrir, não conte para ninguém. Guarde esse segredo. Os 3 primeiros meses que os médicos falam, realmente ele é crucial. Não porque se te desejarem o mal você vai perder a criança, nada disso. Porque se Deus decretar que seu bebê vai nascer com saúde, não tem nada na terra que impeça. Não tem nada na terra, pode falar o que quiser, não tem nada que impeça. Mas você precisa se resguardar, o seu psicológico precisa se resguardar. Você precisa ter paz para gerar essa criança.
Você precisa ter paz, porque o seu corpo todinho ele está se movimentando, os seus órgãos estão todos se movimentando para você gerar essa vida, sabe? As vitaminas do seu corpo vão tudo para isso. Então você vai ficar frágil, é um momento que você precisa estar em paz. Então não conte para ninguém. Guarde segredo, só você ali, né? O seu parceiro, o seu esposo. Guarde ali só pra você, a sua casa ali mesmo, sabe? Alguém de confiança que você tem, porque a gente fica louca pra poder contar, porque é algo que a gente quer viver, que a gente sonha viver. Então a gente imagina na nossa mente que todo mundo vai estar com a mesma felicidade, mas infelizmente não é assim. A vida, infelizmente, não é assim. Então, meninas, agora voltando pra parte do aborto, o que aconteceu? Eu fui fazer a endo, né? Também sem esperar nada. Eu sentia que algo não estava bem. Eu sentia que tinha algo de errado. Eu sentia dentro de mim que tinha algo de errado. Mas eu me segurava na minha fé e acreditava que Deus estava no controle de tudo. Se tivesse acontecer alguma coisa, aconteceria. E ele que estava no comando. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá com meu esposo para poder fazer a endo, foi que veio o baque, né? Eu não tive nada, não tive sangramento, não tive nada, não senti nada. Eu estava numa gestação muito tranquila fisicamente, né? A não ser essa questão da mente, mas fisicamente eu estava tranquila, né? Eu fiz o repouso que o meu médico me pediu. Logo quando eu fiz com 5 semanas, ele me pediu repouso. Eu descobri nessa outra que eu tenho um útero retrovertido, né? Ele não me impede de engravidar em nada. É que a maioria das mulheres tem um útero de um lado, o meu é do outro. E então ele me pediu para que eu fizesse repouso, né? Que estava muito no iniciozinho. Então eu fiz o repouso os 3 meses que o médico me pediu. E depois fiz mais um mês depois do aborto, né? Então fiquei 4 meses de repouso. Quando eu cheguei lá para fazer a endo, meu esposo quis filmar, né? Eu pedi para ele filmar para a gente poder mostrar pro Thomas, porque ele não sabe muito como que é essas coisas. Eu queria filmar para mostrar para ele. E quando o médico colocou o espectro, ele falou bem assim: espera aí, deixa eu achar. Eu já sabia que tinha algo de errado. Por quê, meninas? Quando eu descobri a gestação do Thomas, eu descobri com 12 semanas. 2 semanas a mais do que eu estava. E já estava assim, bem grandinho, formadinho. O Thomas mexia as pernas, mexia os braços, não parava um segundo, sabe? E não parava um segundo. Então, pelo fato de eu estar com 10 semanas, já era para estar bem grandinho, sabe? Eu sabia que quando ele colocasse o espectro ali, igual foi do Thomas, já dava para ver. E quando ele falou que ele ia procurar, eu já senti que tinha algo de errado. E ele ficou ali procurando, até que ele achou. Até que ele achou o embrião. Só que aí eu via que não estava legal. Tinha alguma coisa estranha ali acontecendo. Quando ele achou, ele tentou ouvir o coração. E ele não conseguiu ouvir o coração. O bebê ele não tinha batimentos cardíacos. O que aconteceu? Ele até tentava bater o coração, fazia tipo uma faíscazinha assim, ó, que até saía na ultrassom na hora, uma faíscazinha assim, como se ele quisesse bater o coração, mas ele não tinha força, pro coração fazer aquele sinalzinho que o coração ele precisa fazer, aquele sobe, desce ali. Ele precisa fazer esse sinalzinho e ele precisa ter o som, ele precisa bater. Ele tentava, mas ele não tinha força, né? Ele não tinha força para fazer. E outra coisa também, o embrião, ele não sabe dizer exatamente quando isso aconteceu, porque eles não têm essa previsão, né? É um ultrassom, mas só Deus sabe como que isso aconteceu. E o médico, ele me disse que poderia ter ocorrido uma má formação no coração. O coração não conseguiu se desenvolver como ele deveria, por isso que ele não tinha força para poder bater dessa forma. E outra coisa que aconteceu também foi que o bebê ele parou de se desenvolver. Eu estava com 10 semanas, mas o aspecto do bebê era de semanas menos. Não era de um bebê de 10 semanas. Ele não sabe me explicar se ele parou de desenvolver com 6, com 7, com 8. Eles não tem como prever isso. Mas ele deu uma estimativa ali que ele parou de se desenvolver com 6 semanas. Mas ele não tem certeza, né? Se ele parou de se desenvolver 2 semanas antes, 1 semana antes, ele não sabe dar essa precisão pra mim. Mas ele parou de se desenvolver porque, na verdade, meninos, eu até entendo que o embrião ele poderia se desenvolver normal.
Mas o que acontece? O nosso coração é ele que comanda todo o corpo. Às vezes a gente pensa, né? Ele é um órgão muito importante. Então é o coração que bombeia para todos os órgãos, principalmente para o cérebro, que manda o comando. Então o que acontece? Como o coração ele não bombeava, né? Ele não mandava o comando, o corpo ele foi, né? Não tendo como se desenvolver. E foi um choque muito grande. Confesso para vocês, foi um choque assim, muito grande. Era uma coisa que eu não esperava mesmo. Eu achei que eu fosse fazer a endo, fosse estar tudo certinho, sabe? E eu pedi a Deus ali, eu não murmurei em momento algum, né? Eu falei com o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabe o que faz, né? Tem coisas que a gente não vai entender aqui na Terra. Eu não entendo o porquê disso, não entendo o porquê disso. Mas a gente só vai entender no céu. É só lá no céu que a gente vai conseguir compreender e entender por que essas coisas... Por que aconteceu? Tem coisas que a gente só tem que aceitar, né? Eu ouvi uma pregação falando a respeito disso. Tem coisas que a gente só tem que aceitar. A gente não consegue entender aqui. A nossa mente humana não consegue compreender. A gente só vai entender no céu. E... eu pedi ao Senhor que o processo fosse todo natural, que eu não queria passar pela curetagem, que eu não queria passar, né, por nenhum tipo de via que não fosse o meu corpo natural. Pedi muito a Deus isso. E eu perdi o bebê, eu descobri, né, que o bebê não tinha mais batimentos, tudo isso na terça. Na quarta-feira eu já comecei a sentir uma cólicazinha, como se a minha menstruação fosse descer. Na quinta, começou a sair um borrão bem escuro, né? Como se fosse aquele borrão de café, mas um pouco mais claro. Eu fui na maternidade, né, para me ter uma orientação e tudo. E a médica fez o toque, tudo certinho, falou que o meu corpo ele já estava entendendo o processo. Olha como que Deus é perfeito, né? Eu agradeci muito ao Senhor, porque isso foi na terça. Na quinta-feira o meu corpo já estava entendendo o processo. E na quinta-feira mesmo à noite eu comecei a sangrar, né? Mas confesso pra vocês que não foi um processo fácil. Não foi um processo fácil. Dessa vez, a minha primeira perda, eu não senti isso que eu senti dessa vez, né? Eu perdi também em casa, na primeira perda. Mas eu não senti dor alguma, não senti nada. Mas dessa vez eu senti muita dor. Muita dor mesmo, quando se eu tivesse ali entre os 4, 5 centímetros de dilatação, quando a gente vai para ganhar neném, dos 4, 5 centímetros de dilatação, né? Eu fui pro chuveiro, deixei o chuveiro cair bastante, assim, a água morna, né? Aqui nessa região, assim, aqui de trás, né, da coluna da gente, que a gente sente muita dor. E eu vim me arrastando até a cama, né, do banheiro até a cama. Eu tava sozinha em casa, meu esposo já tinha ido trabalhar, Thomas estava dormindo. E eu senti muita dor mesmo. E eu não sabia que era o bebê tava saindo inteiro, né? Porque se fosse eu teria feito força para poder me ajudar no processo, porque tava muita dor mesmo. Olha, era a mesma coisa de um parto. E quando eu deitei na cama, que eu levantei, que eu liguei pro meu esposo, ele pediu pra minha cunhada vir aqui pra ficar um pouco comigo, né? E quando eu levantei, eu senti aquele peso, né? Aquele peso. Aí eu vi que realmente tinha saído tudo, né? Porque antes estava saindo só uns pedacinhos. E dessa vez saiu um pedaço bem grande. E depois de uns 2 dias continuou saindo os pedacinhos, mas bem pouquinho. E depois disso também, que saiu todo, o sangramento também, ele diminuiu muito. Ficou bem pouquinho mesmo, bem pouquinho, como se fosse o final da minha menstruação. Bem pouquinho. Aí eu voltei ao meu médico, né? Lá na maternidade fui orientada que poderia ser 1 mês esse processo aí. Voltei no meu médico, ele me deu novamente uma endo, né, para eu poder fazer essa endo. Depois, né, ele pediu para me esperar mais 15 dias
e depois eu fazer novamente essa endo para poder ver se tinha expelido tudo e tal. E graças a Deus eu fiz essa endo, eu não fiz pelo meu plano, né, porque ia demorar demais. Pelo meu plano eu só ia conseguir daqui 2 meses e eu não ia ficar esperando sem saber se estava tudo limpo, se estava tudo bem aqui dentro. Eu fui e paguei numa clínica particular e graças a Deus estava tudo limpinho, tudo certinho, tudo voltou pro lugar como deveria estar. E essa daqui foi a endo que eu fiz pelo plano, né? Essa daqui foi a endo que eu fiz pelo plano. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas tá escrito aqui, ó, óbito embrionário, né? Ele colocou bem aqui, óbito embrionário, né? Aí ele colocou aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem certinho, meninas, mas tá falando aqui, com ausências de batimentos cardíacos. Então, o que eu tive, na verdade, foi que o coração do bebê ele não se desenvolveu e acabou acontecendo. Como o coração do bebê ele não se desenvolveu, não mandou o comando pro restante do corpo se desenvolver, né? E pode ter dado algum tipo de anomalia no coração, né? E isso foi o que aconteceu, a minha perda. E já vai fazer agora dia 9, 2 meses que isso aconteceu. Não é fácil, né? Mas a gente tem tentado seguir, tem tentado se fortalecer no Senhor. Nesse momento é só Deus. Palavra de ninguém, nada consola a gente, a não ser o Espírito Santo, né? A gente sofre, a gente chora, todos os dias a gente chora, a gente lembra, a saudade é muito grande, mas a gente sabe que nada foge do controle de Deus, nada foge do controle do Senhor. Se Ele, assim Ele quis, né? Repito para vocês, nada nessa terra, nada que te desejem, nada que façam, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem nada nessa terra que impeça Deus de agir. Ele é muito mais poderoso do que tudo isso, do que o que falaram a seu respeito. Ele é muito mais poderoso que tudo isso. Se Deus falou que vai vir com saúde, fica tranquila, minha amada, vai vir com saúde. O que você precisa é se resguardar. Eu aprendi muito isso. Você precisa se resguardar porque você está gerando uma vida. E isso foi uma lição para mim, sabe? Uma lição para mim. E também uma lição para muitas pessoas que estão à nossa volta. Você não imagina, muitas vezes, quanta inveja, quanta maldade há no coração do ser humano, sabe? Então, se resguarde. Você, minha amiga que está gestante, está ali no iniciozinho, se guarde. Não fique postando muita coisa a respeito da sua casa, a respeito de você. Se guarde, porque você está gerando uma vida, sabe? E você precisa se resguardar. Resguardar sua mente, resguardar o seu espírito, se tratar bem, se cuidar bem de você, se alimentar bem, sabe? Porque esse é um processo, assim, muito... O nosso corpo, ele trabalha muito. Então, você precisa estar descansada. Então, esse foi o meu relato, infelizmente, do meu aborto espontâneo, né? Aí o médico me falou que foi um aborto espontâneo, né? Foi todo o processo natural. Ele me disse que eu poderia estar tentando no próximo ciclo, né? Como foi o processo todo natural, no próximo ciclo eu poderia estar tentando. Mas isso para eles é só um feto, né? Mas pra gente é uma vida, né? A gente depositou sonhos, esperanças, ansiedade de ver tudo lindo, de ver o rostinho. A gente cria tudo isso, o pai e a mãe cria tudo isso. Então meu esposo estava bem abalado, hoje ele está bem melhor, sabe? Mas a minha preocupação maior era com ele mais do que comigo, sabe? Ele ficou muito abalado mesmo, né? Mas graças a Deus agora nós estamos bem melhor, nos recuperando. Meu corpo também, já estou bem melhor, já estou bem mais disposta, né? Vou voltar aqui com os vídeos no canal toda semana, que já estou me sentindo bem para poder voltar com os vídeos, né? E que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Não desista. A nós aqui também não desistimos. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Beijos, meninas. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!